Êxodo capítulo 32, versículos 21 em diante. Estamos aqui com Moisés descendo do monte, encontrando a terrível cena de uma orgia desenfreada, idólatra, imoral, liderada ou pelo menos, como é que eu vou dizer, aprovada pelo seu irmão Arão. A participação de Arão é algo muito curioso nisto tudo e que nos deixa assim com vontade de pesquisar um pouco mais o que houve aqui com Arão. Seja como for, lá no versículo 15 diz: voltando-se, estou em Êxodo 32 e 15, e voltando-se desceu Moisés do monte com as duas tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. Aqui eu já preguei sobre isso, até o 20 nós já pregamos. As tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam, é o que ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Até aqui nós já falamos. Então, nossa pregação começa daqui em diante, versículo 21, nosso texto. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal, pois me disseram: fazem-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Deram-mo, e eu lancei no fogo, e saiu este bezerro. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a penetrar um pouco nas Escrituras e a aprender da Bíblia. É o que nós estamos precisando, como todos os dias, em qualquer época da vida, em qualquer época da história, em qualquer situação, precisamos tremendamente da Tua palavra. É em nome do Senhor Jesus Cristo que te pedimos e agradecemos. Amém. Então é uma cena triste, embora necessária, em que Moisés vai apertar agora o próprio povo, começando, como não poderia deixar de ser, com o próprio irmão, Arão. Moisés acusa Arão de ter feito um grande mal ao povo. Interessante a forma dele perguntar: o que esse povo te fez de mal, Arão? Porque o problema que virá em cima deste povo, o que você causou, a sua contribuição para isso tudo, vai pesar nos seus ombros. Aí você fez um mal a esse povo. Curioso, talvez achando que fez um bem, Arão. Arão não deve ter participado pessoalmente, é provável, da idolatria, é o que nós temos a sugerir, e muito menos da orgia, das danças. O que parece é que Arão foi fraco, acovardou-se, não teve a postura e a força e a coragem de dizer não, absolutamente não. Então ele não viu jeito de se impor contra aquele povo desesperado, apavorado que estava, e ainda sem nenhuma raiz espiritual. Estavam vindo lá do Egito, acostumados com todo tipo de mistura
religiosa, cultural, de todos os aspectos. Então, era um povo confuso também, idólatra, sem dúvida. E Arão não se viu com coragem nem com peso. Mas seja como for, Moisés confronta Arão, e até onde podemos ver, publicamente. Não deixou de fazê-lo porque era irmão dele, e muito menos porque Arão era líder também. Arão esteve com Moisés o tempo todo, vocês sabem disso, durante as provas lá com o Egito, diante do faraó e tudo mais. Então, temos aqui uma lição que parece passar despercebida, mas não vamos deixar não. É a questão de confrontar um irmão em erro. É o caminho bíblico para fazer, e é algo que é desagradável, é difícil, e para muitos, eu tenho percebido, é impraticável. Não faz. É muito interessante. Interessante e triste, né? Porque é ordem bíblica, é clara a instrução das Escrituras para confrontar o irmão em erro, mas é impressionante o pouco peso que muitos dão ao tamanho desta ordem, a necessidade de cumpri-la, e você pode falar com o irmão, reclamar que ele deve confrontar o outro. Você não está falando comigo sobre o irmão, você não está chateado com ele não está fazendo um erro, não é um mal, pois você precisa confrontá-lo, dizer para ele. É muito frustrante, porque muitas vezes não vão mesmo, e pode fazer o que quiser, o pastor lá, não adianta, não vai. E argumentam de todo jeito que o irmão é grosseiro e que não vai ouvir o que ele tem a dizer, e que vai piorar a situação. Tem todo tipo de argumento, que vai agredi-lo e tal, mas vamos substituir argumento por desculpa, porque na hora que se deixa de fazer o que a Bíblia manda, o que é argumento vira desculpa. Seja como for, talvez Arão tivesse achado que fez um bem, ou talvez não um mal tão grande. Esse povo vai ter tempo de conhecer a Deus melhor, está apavorado, se eu não fizer aqui vão me matar, e vão fazer pior do que se eu estivesse aqui presente. Então talvez ele tivesse os argumentos dele, eu não estou justificando, obviamente. Mas é curioso, como talvez ele achasse. Inclusive Moisés começou por aí. Que mal esse povo te fez, que você causou um problema tão grande a ele? Talvez Arão tenha dito, eu criei um problema tão grande, eu fiz o que eles queriam. Eu evitei um mal maior, uma briga aqui grande, uma divisão, um confronto, já estavam com muito medo da tua ausência, e depois a gente teria tempo para acalmar isso? Eu não sei. Eu sei o seguinte, que há situações em que até o crente acha que está fazendo o bem e está fazendo o mal. Há situações, assim, por incrível que pareça, mas há os pais que não disciplinam os filhos devidamente. Estão fazendo um mal, achando que estão fazendo um bem. O irmão que não repreende o outro, como acabei de comentar, que é muito comum, infelizmente muito comum, está fazendo um mal. Ao irmão, inclusive, ao outro, que precisa ser confrontado. Precisa, é necessário, faz parte da educação cristã, do crescimento espiritual, faz parte. E se vai reagir mal, com grosseria, ou pior do que... Não importa. Uma igreja que não disciplina seus membros está fazendo mal aos próprios membros, está deixando de ensinar como deve ser, como a Bíblia manda. Agora, eu sei que geralmente uma igreja que se deixa afrouxar na disciplina, ela é influenciada, liderada por pastores que assim agem, que também não querem confrontar como deveriam membros problemáticos, membros complicados, membros ausentes, membros carnais.
E muitas vezes são os que dão mais trabalho, que argumentam com mais força de lá para cá, o que não enxergam o que é evidente aos olhos de quem está vendo pelos olhos das Escrituras, e isso desanima muitas vezes os pastores, e é um assunto muito, muito desagradável, difícil, complicado tratar com membros que estão precisando ser confrontados e, dependendo disso, chegar ao ponto de discipliná-los, tirar do rol de membros. É importante isso aí. E os pastores, muitas vezes, o pastor dá um tom, a igreja se acomoda. Esses pastores estão fazendo um mal à igreja, achando que estão fazendo um bem. Não confronta, não briga, confusão, vai alentar o irmão lá numa sessão e vai falar. Você sabe quantos parentes essa pessoa que a gente vai confrontar tem dentro da igreja? Você sabe o peso deles financeiro na igreja? Você sabe o tamanho financeiro daquele irmão que a gente quer confrontar? Ou a mulher do irmão? Não faça isso não. Não o quê? É um mal que estamos fazendo aos irmãos que precisam ser confrontados e à própria igreja que não purifica a sua membresia, não trata de pecado como pecado que deve ser. Então é como eu disse, isso aqui parece não ter muita importância e se a gente não prestar atenção, passa bem desapercebido aqui. Esse confronto que Moisés teve que travar ou enfrentar com o próprio irmão e depois com o povo. Arão se explica, acusando o povo de ser propenso ao mal. Foi o povo. Ó. Lembra quem? Todo mundo vai dizer Adão, jogando a culpa em Eva. E é mesmo, mas tem mais um. Saul, responsabilizando o povo diante de Samuel. E Saul tinha a ordem de matar o rei dos Amalequitas e matar os animais todos daquela conquista. Eu não vou lá para mostrar, mas Saul se deu mal, porque ele poupou o melhor do gado, poupou o rei, e quando Samuel confrontou, a culpa é do povo. Depois, lá na frente, Saul disse, eu errei mesmo, eu pequei. Não tem jeito. Fica a pergunta no ar, né? E quando você peca? Você é metido a Adão? Ou pelo menos ao, eu ia dizer costume, mas talvez seja malvadeza com Adão, né? Não sei se ele tinha o costume de fazer isso, mas fez. Então, está pagando o preço até hoje. Todo mundo fala em Adão quando algum crente joga a culpa no outro quando peca. Pudera. Ele foi reclamar diante de Deus. Logo depois de ter sido causador do pecado, ter entrado no mundo. Então, paciência. Mas é o caso de cada um se perguntar. Eu tenho esse costume, muito feio, por sinal, de jogar a culpa em alguém quando eu peco e sou confrontado. Quando eu peco e sou confrontado. Acusar os outros é muito fácil. Acusar a si próprio é muito dolorido, porque machuca o próprio ego. E tem uma coisa que nós não gostamos, é que alguém mexa com o nosso ego. Não mexa no meu ego, que está tudo bem. Triscou aqui, vai ter problema, não vai dar certo, porque mexeu com o meu egozinho, com o meu egocentrismo, com o meu egoísmo, e coisas semelhantes. Por isso é que nós preferimos usar argumentos de todo tipo. Ou todos nós, quer dizer, os que fazem assim, né? Os que têm esse costume. E algumas ridículas. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver desculpas ridículas de irmão ou irmã, ou a sua esposa, um filho, ou alguém que você confrontou, isso aqui não está certo. Não, mas é por isso. Aí sai algo, é porque você fez assim, porque a fulana fez assado, aí sai algo ridículo. Inclusive,
Arão mentiu aqui, quando ele disse, saiu este bezerro, porque a Bíblia diz claramente que ele burilou, ele fez o bezerro, foi Arão. Então, ele além do acovardamento, do medo e tudo mais, mas ele mentiu. E não é fácil, não é difícil mentirmos quando estamos apavorados e quando estamos sendo confrontados e o meu ego está em jogo. Menos ruim uma mentirinha aqui, mas eu escapo. Não é. Uma coisa muito difícil de fazer, mas eu creio que todos vocês já passaram pela experiência, eu obviamente incluído, de reconhecer a própria culpa. Poucas coisas têm mais agradáveis na vida de algum crente e que tem noção do que é espiritual, do que são valores espirituais. Pouca coisa tem mais gosto de uma vitória contra a carne, contra o ego, contra o pecado. Poucas coisas na vida têm um gosto mais doce. Claro, um doce amargo porque está tratando de um pecado que cometeu. Tudo bem. Mas uma vez cometido, uma vez confrontado, uma vez chegando a hora de Arão encarando Moisés, de Adão encarando Deus, de Saul encarando Samuel, chegou a hora. Chegou. Agora você não escapa. Ou você vai tentar enrolar, vindo com desculpas, mentiras e acusações falsas a outras pessoas, ou você vai tomar aquela atitude que será um bálsamo para a sua alma, e que o Espírito Santo vai fazer você sentir gostosamente, obviamente, considerando que vem do coração, de fato, eu errei, ou eu pequei, ou eu transgredi. É isso mesmo. Aí depois desta luta, vem essa sensação extremamente agradável, e estou falando, acho que mais por mim, tem que ser, porque eu não sei o que passa na sua cabeça, mas pelo menos na minha é. Por que eu resisti tanto? É tão fácil. Reconhecer que eu sou pecador, é óbvio que eu sou pecador, que coisa mais tola esconder o meu pecado. Agora, tem outro detalhe, é que você dizer que é pecador é muito mais fácil. Especialmente eu sei porque eu vivo aqui dizendo que sou do púlpito por obrigação ministerial, não sei você. Mas é muito mais fácil dizer, sou pecador. Que o contrário disso seria o quê? Eu não sou pecador. Quem é este maluco que vai dizer uma coisa dessa? Então é mais fácil. Eu sou pecador. Pois é, então vem cá. Ontem, assim, você pecou. Já fica ontem, naquele momento, naquele local, com aquela pessoa, naquela circunstância, você pecou. Quem é você para me julgar? Aí começa. A tomba, como se diz. Cara feia, aí o ego já todo se ouriçando. E você não diz com tanta facilidade que é pecador? É só mais um. Que eu estou tratando aqui, e não é nem tão grave, não. Foi só sei lá, eu não vou aqui dar peso ao pecado, né? Mas não é nem tão grave isso aqui. Não foi assim, você não fez isso. Aí fica complicado. É tão bom quando diz assim, foi. Eu pequei mesmo. Até lhe agradeço. Até lhe agradeço. Aí depois fica pensando, foi tão bom. Depois que passa, por que eu não faço mais isso? Por que eu não adquiro mais esse costume, hein? Quantas brigas eu teria evitado com minha mulher, com meu marido, ou com meus filhos em casa, ou com o irmão na igreja? Quantos eu teria evitado? Quantas brigas, quantas discussões horrorosas
porque eu não reconhecia, e depois, como Saul, lá na frente, depois de ter sido amaldiçoado por Deus, ameaçado de todo jeito, pequei mesmo. Saul, porque não disse logo, porque diga logo que pecou, porque o seu pecado está cometido, pronto, você não pode voltar atrás não, e a sua consciência, você pode berrar, gritar, chutar o outro, se bater a cabeça na parede, pode fazer o que você quiser, sua consciência não vai apagar, não vai se aquietar, especialmente você sendo um crente em Jesus Cristo, acabou, não vai, cometeu, pronto, só tem um caminho, reconheça, que coisa difícil, pois é, difícil mesmo, eu sei, então fica aqui, irmãos, o lembrete, o que era para ser um detalhe, está tomando a pregação quase toda, e eu estou muito satisfeito em fazer assim, porque é algo que parece pequeno, e não é discussões suas com colegas de trabalho, talvez demissão sua do seu emprego, talvez separações, ocorrem por causa deste pequeno detalhe aqui. E que Arão não chegou. É doce reconhecer honestamente que errou, que pecou. E quando for o caso, pedir perdão, quando for o caso, consertar o que possível, aí depende das circunstâncias. Às vezes não tem mais nada para fazer, é só reconhecer mesmo e pronto, tratar, se possível. O que Deus achou do procedimento de Arão? Talvez vocês nem tenham percebido. Aliás, no texto não tem. E a gente fica, como é que Moisés foi tão duro, quando nós vamos ver ainda, né, com o povo? Morreu muita gente aqui ainda por causa disso. E Arão? Deuteronômio 9. É muito interessante. Algumas adições, algumas janelinhas que se abrem em Deuteronômio. Porque é Moisés relatando a conversa 40 anos depois, agora para uma geração nova, e ao contar, Moisés acrescenta algumas coisas que não tinha em Êxodo. Aqui é uma. O Senhor se irou muito contra Arão. Olha, estou em Deuteronômio 9:20. Para o castigar, não, para o destruir. Mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Porém, tomei o vosso pecado e tal, e continuou a história. Parece quase um detalhe, mas é importantíssimo essa janelinha que se abre aqui, para nós vermos, Deus resolveu atender Moisés, como atendeu, não só nesse pedido, mas em vários outros, mas Arão ia ser morto, ia ser destruído. Pena máxima para Arão. E aqui também, novamente, uma lição escondidinha aqui, peso de uma intercessão na hora certa que toca o coração de Deus. Aqui poderíamos falar muito, mas não vou. Peso de uma intercessão. Moisés diz, eu orar por Arão, eu sou doido? Vê o que ele fez? O tamanho do estrago, agora porque é meu irmão? Vou fazer isso diante de Deus? Vou não. Eu morro de pena aqui, vou ter saudade grande do meu irmão, mas que Deus quiser fazer com Arão, Deus faça. Eu não vou pedir por ele, não. Por quê? Se ele é culpado mesmo, se ele errou mesmo, e nem mostrou arrependimento. Pelo menos é o que nós vemos aqui. Se tivesse ao menos sido, eu errei mesmo, Moisés, desculpa e tal, e senhor, ele está arrependido. Não quer dizer que ele não estivesse. Não há registro.
Não sei, o olhar de Arão, Moisés conhecia muito bem o irmão, o tom, não sei. Alguma conversa à parte depois de Arão, eu não sei. É importante isso. Mas seja como for, pelo registro, não temos. E Moisés resolveu interceder diante de Deus por Arão. Houve casos de intercessões diante de Deus que Deus não gostou. E alguns, Deus não gostou a partir do certo tempo. Para! Não peça mais isso. Ok. Então não é sempre que Deus está disposto a ouvir intercessão de alguém pelo outro. Não. E quando ele está e quando é que ele não está? Eu vou dar 4 passos aqui. Eu não tenho nenhum. O único que eu vou dar é o que eu sempre gosto de dar mesmo, que é o único que eu conheço. Você experimentar diante de Deus, colocar diante de Deus com todo o respeito, temor, sinceridade do coração, e pedir que seja a vontade dele e pedir paz no seu coração. Não vejo outra forma de agir. Interceder por alguém, dizer assim, eu estou intercedendo porque eu estou com vontade, meu coração está pedindo para eu fazer isso diante de ti, faço isso, não sei o que tu pensas sobre o assunto, não sei como tu vais reagir, sei que houve uma ofensa contra a tua santidade, isso eu sei que tu estás ferido pelo pecado em questão, sei, mas não sei como tu vais reagir, mas eu estou intercedendo, eu sinto que é minha obrigação até mesmo diante de ti, interceder por esse irmão, ou esses irmãos, e faz como tu queiras, é matar, mate, ferir, fazer adoecer, ou perdoar total, não imputar nada, jogar tudo sobre os ombros do Senhor Jesus Cristo, tratando-se de um crente, né? Mas não vou cobrar aqui na terra, na vida, que este pecado, e na eternidade muito menos, que está pago por Cristo. Se tu vais fazer assim, ok, mas aqui estou eu, intercedendo. Aí, de repente, você não tem mais vontade de interceder, ou se sente arranhando a sua paz ao interceder, ou o Espírito Santo faz com que você se esqueça de interceder uma segunda vez. Tudo isso é possível. Você olha assim, nunca mais pedi pelo fulano, pelo ciclano, que eu pedi com tanta força naquele dia, mas com tanta sinceridade e cuidado diante de Deus, sumiu da minha cabeça. Pode ser, eu não sei. Eu sei que essas experiências espirituais precisam ser feitas diante de Deus constantemente, constantemente. Um marido com a esposa está o tempo todo conhecendo mais a esposa, sabendo pontos sensíveis em que ela não gosta que fale, ou que pode falar até com maneira dura que ela aceita, ou o marido, ou as pessoas. A gente vai se conhecendo e vai vendo, e tem hora que aquela mesma pessoa está disposta a ouvir algo, de noite já não está mais, mudou. Tudo isso faz parte do dia a dia de um casal. Nós somos casados com Cristo. Vamos conhecê-lo melhor, vamos falar, vamos interceder pelos outros, dentro do particular aqui do assunto, né? E deixar com ele o sentimento que ele quiser colocar em nós por aquela intercessão. E ele, com certeza, saberá fazer isso através do Espírito Santo que habita em nós. Talvez até um grito o Espírito Santo sabe dar, não oralmente, mas ele sabe dar uma freada no coração do crente grande, lógico que ele sabe, como Deus dizendo, para, mesma coisa, mesma coisa. Então, vamos adquirir, se você já não tem, o hábito de interceder junto a Deus por irmãos em falta. Próximo domingo, se Deus quiser, continuaremos com o versículo 25. Aprendemos hoje, ou recordamos, né? 2 grandes lições, ou 3. Confrontar, não usar desculpas pelo seu pecado, e, por fim, aqui, interceder diante dos irmãos. Vê quantos
quantas lições absolutamente práticas para cada um de nós colocar amanhã. Amanhã nada, talvez antes do almoço. Porque todas essas coisas acontecem constantemente conosco. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a aprender e aprender e aprender das Escrituras. Lições simples, lições até fáceis de serem percebidas. Alguns não são tanto, mas essas aqui são. Embora estão aqui discretamente, como pérolas escondidas debaixo de uma camada de areia, mas com um pouquinho de cuidado a gente consegue mostrar e ver, puxa, como é bonito isso aqui, que eu possa agir desta forma. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.